boa tarde, Rita. Boa tarde, Rosa. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Rosa. Um abraço pro Nivaldo. Rita, um abraço pra Aline, pro Lucas, pro Robson. Um abraço pro Nivaldo, pro Bruno, Rosa. Fernando, um abraço pra Margarete. E Leila, boa tarde, minha irmã, tudo bem? Neide, boa tarde. Elaine, boa tarde. Um abraço pro Maír. Darcy, tudo bem com você? Um abraço para você, boa tarde. Um abraço para Adelaide, sua esposa. Que Deus ilumine a todos nós. Fabiola, boa tarde. Deu tempo? Obrigado. Oi, Elaine, manda um abraço pro Imaí para mim. Fabiola, um abraço pro, pro Alisson, por favor. Neide, um abraço pro Washington. Deixa eu ver aqui. Ricardo, tô aqui, difícil, tá? Pera aí, Ricardo. Tá entrando muita gente aqui, eu vou. Boa tarde, Ricardo. Um abraço pra Jandira. Eu vi o avião dela chegar no aeroporto, ela mandou imagens, né? Bacana. Seja bem-vinda a BH, Jandir. Wagner, boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Um abraço para Simone, Marcelina, um abraço para você. Um abraço para Marcelo. Marcelo, eu ainda vou ter que lembrar. Silvana, boa tarde. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Um abraço para sua família. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos começar. Nós começamos um pouco atrasados, 1 minuto. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui, se eu passei por alguém que eu não cumprimentei. Eu tô bem, Rita, graças a Deus. Tô voltando aqui os diálogos para ver se eu esqueci de alguém. Elaine, Rosa, Darcy, Neide, Fabiola, Elaine, Ricardo, Wagner, Silvana. Beleza, tá tudo bem aqui. Até agora, todos que entraram, nós cumprimentamos. Alguma voz me dizia assim: Renato, toma cuidado hoje. Olha se sua câmera está funcionando. Quando foi 14h30, eu fui verificar, ouvindo tantas vozes na minha cabeça dizendo: verifica se a câmera está funcionando, verifica se a câmera está funcionando. Quando eu fui ver, a câmera não estava funcionando, né? Eu tive que mexer no computador essa semana e eu coloquei ela no lugar errado. Então, eu imagina se fosse 15 horas, eu tivesse que mexer com câmeras 15 horas. Eu tinha entrado às 15h10. Ainda bem que eu ouvi as vozinhas dizendo para mim assim: olha a câmera, né? Então, é importante que nós prestemos atenção um pouco também a essas vozinhas, né? Que muitas vezes chegam aos nossos ouvidos dizendo assim: toma cuidado, alguma coisa pode acontecer. Esteja vigilante, preste atenção, as coisas podem, de uma hora para outra, é, é, complicar. Então, apesar de tudo, nós olhamos, né? Ei, Juliana, boa tarde para você. Um abraço para Clara, feliz aniversário para ela. Foi aniversário dela essa semana, né? Tenho certeza, eu lembro. Marcelo. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esses momentos que nós estamos tendo aqui, essa tarde, sábado, de reencontrarmos, pedindo ao Pai que possa derramar sobre os nossos corações a sua luz abençoada, luz de amor, luz fraterna que nos coloca num grupo, unidos por um interesse maior, os ensinamentos de Jesus e esses ensinamentos nos levando ao equilíbrio e à paz interior. Que nós possamos ouvir esses ensinamentos e ouvindo-os, praticá-los, principalmente em nossos corações, através do amor a nós mesmos, amor ao próximo, amor a Deus. Muito obrigado, nossa irmã Lúcia, por tudo quanto faz por nós, mas elevando esses pensamentos ao Pai, Ele, nosso Pai, possa nos abençoar, levando a cada um dos nossos lares todas as luzes que necessitamos para uma tarde e para um final de semana em equilíbrio. Que assim seja. Nós vamos falar
sobre o tema Lei de Liberdade, Livre-Arbítrio. Então, eu queria começar falando de um texto, né, que foi escrito por Platão, né, que é o mito da caverna. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um mito da caverna escrito por Platão através de textos escritos. Ele escreve em nome de Sócrates. Sócrates foi quem faz o diálogo com uma outra pessoa chamada Glauco. Os dois conversando, e Sócrates ele conta o mito da caverna, né? Boa tarde, Helena, seja bem-vinda. Então, eu vou contar primeiro esse mito da caverna, que vai ser a base de todo o nosso encontro dessa tarde. Talvez vocês a conheçam, né? Mas vamos contar mesmo assim. Vamos pensar o seguinte, assim começa Sócrates, que existisse uma caverna com uma entrada bem ampla, né? E que tivesse, é, em que lá no subterrâneo, quer dizer, aqui está a entrada da caverna, e lá no fundo da caverna morassem alguns homens, né? Então, a caverna, para você chegar nela, é difícil, porque você tem que descer uma parte muito íngreme, né? Assim, ó, como se fosse assim cruzado. E, e lá embaixo moram alguns homens que estão presos lá desde a infância, então eles nem se lembram de nada. Eles só têm ideia da caverna. Lá no alto da caverna tem uma fogueira. Entre a fogueira e os homens, um tapume. E nesse tapume, como se fosse aquele tapume de marionetes. E os homens moram no fundo dessa caverna. E estão acorrentados pelas pernas e pelo pescoço. De modo que eles não podem olhar para trás, para olhar nada. E eles só têm visão da luz que chega da fogueira, que está lá no alto. A luz que chega e bate na parede da caverna. Então todos ali estão com os pescoços acorrentados e as pernas acorrentadas, olhando aquele mundo que se apresenta, das sombras que passam lá fora da caverna. E eles vivem um mundo normal e feliz, porque para eles a realidade é aquilo que se passa frente a eles através das sombras. E eles criam teorias em cima daquelas sombras. Alguns até são mais entendidos e fazem ciência em cima daquelas sombras. Outros vivem aquelas sombras normalmente, né, como seres comuns. Tem os entendidos nas sombras, tem os poucos entendidos nas sombras. Boa tarde, Cláudia. Tudo bem com você? Um abraço. Helena, boa tarde para você também. Boa tarde. Um abraço para suas famílias. E aí, um dia, resolvem soltar um desses homens, expulsá-lo da caverna. E ele, acostumado ali na caverna, né, a ser acorrentado nas pernas, acorrentado no pescoço, ele tem muita dificuldade, né, de até no início, de se mover, né, porque ele consegue com muita dificuldade começar a se mover, porque ele só tinha a visão da caverna, e de repente obrigam-no a sair e a subir um morro muito alto, difícil de subir, sendo que ele foi, como se fosse assim, tirado da caverna. Enquanto ele sobe, ele vê uma luz diferente, né? Uma luz que ele não está acostumado a ver, porque é diferente da luz que ele via da fogueira batendo na parede da caverna, né? Então a gente sabe, quando você está num ambiente escuro, né? O que que acontece? Se você está num ambiente escuro e de repente você é colocado num ambiente mais claro, os seus olhos doem, porque você não está acostumado com a luz. Então foi o que aconteceu. De repente ele se encontra fora da caverna, mas não consegue saber nada do que está acontecendo lá fora. Ele está confuso. Mas ele fecha os olhos, né?
E como acontece com todo mundo, quando ele verifica as luzes, ele vai se acostumando àquela luz, e ele vai se acostumando àquela temperatura diferente, ele vai se acostumando àquele mundo diferente. Ele vê que as coisas são bonitas, né? Ele vê que as paisagens se modificam, ele começa a observar que aquele mundo que ele vivia não era aquilo que ele imaginava. E aí, de repente, quando ele descobre chegar à noite e ele vê as estrelas, e ele vê a lua, e ele fica maravilhado com aquilo. Ele vê que aquilo é uma maravilha, é completamente diferente daquilo que ele imaginava. E ele começa a conviver ali um novo conhecimento e vai fazendo teorias que antes ele não tinha, né? Boa tarde, Fabrícia, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para Dona Dilma, um abraço para Vitória. Kátia, boa tarde, tudo bem com você? Um abraço para Rogério. Então, ele começa a criar teorias e ele descobre que aquele mundo é maravilhoso, mas ele descobre uma coisa, ele descobre um senso dentro dele que o faz pensar assim: as pessoas que estão na caverna têm de saber o que está acontecendo aqui fora. Eu vou voltar à caverna. Eu vou voltar à caverna para falar com as pessoas que moram na caverna que esse mundo, o mundo que eles imaginavam e o mundo que eu imaginava, não existe. É tudo sombra. Tudo são sombras. E que a realidade está aqui fora. E ele resolve descer novamente. Mas acontece o seguinte: da mesma forma como alguém que está na escuridão, ao sair para a luz, os olhos não conseguem suportar, alguém que está na luz não consegue voltar para a escuridão, porque ele não enxerga nada. E na hora que ele está descendo a caverna, devido àquelas dificuldades, ele tropeça, machuca, cai. Por quê? Porque ele não está enxergando nada, mas ele, né, sem medo nenhum, ele desce a caverna. Chega lá todo machucado, estrupiado, né? E fala com as pessoas assim: olha, o mundo que nós vivemos esses anos todos não existe, é irreal, porque a verdade está lá fora. Atrás desse tapume, acima daquela fogueira, tem uma luz que nós precisamos ir. Mas ele chegou tão machucado que eles duvidaram dele, né? Ameaçando-o de morte. E ele percebeu que se ele continuasse falando ali para aquelas pessoas que existia uma luz melhor, que existia um lugar melhor, que existia um novo mundo, onde existiam estrelas, onde existia um sol, existia a lua, existia a natureza, ele seria morto, né? Esse é o mito da caverna. Ele está no 7º capítulo do livro A República de Platão, né? 7º capítulo. É um texto pequeno, são 5 páginas grandes nesse texto aqui, tá vendo? O mito de Platão tá pequenininho, né? Bem espaçado. E é fácil de contar e é bom de ler, né? Porque o diálogo não ocorre só com isso, outras descobertas também, dizendo normalmente isso, né? Que ele foi lá embaixo ofertar àqueles irmãos a verdade, né? E ele foi convidar os irmãos a serem livres. Diálogo de Platão, a mesma coisa que Jesus chegou dizendo no capítulo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, dizendo o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da mesma forma como aquele irmão, 400 anos antes, havia escrito o mito da caverna, Jesus resume o mito da caverna, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade essa que vem através do conhecimento, e veio através do conhecimento. Alcançarei a verdade, né? E a verdade, sim, me libertará através do conhecimento que eu tenho dela. Então,
eu posso até fazer uma pergunta, né? E um aí, boa tarde, querido, tudo jóia? Eu posso fazer uma pergunta para vocês, né? Que significa o quê? Quer dizer que se eu estudar, se eu for atrás do conhecimento, eu serei mais livre para fazer as coisas que eu quero? Porque se é conhecendo a verdade que eu me libertarei, a verdade vem através do conhecimento. Quer dizer que se eu conhecer mais, se eu buscar o conhecimento, eu seria uma pessoa mais livre do que eu sou hoje? Com certeza, né? Conhecendo a verdade, né? Eu poderia muito bem ser um espírito, ser uma pessoa mais livre. Mas nós lembramos aqui a Alcione, na hora que ela fala do Evangelho, eu estou repetindo isso, né? Que o Evangelho não deve ser somente lido, né? Ele deve ser meditado, ele deve ser sentido, ele deve ser vivenciado. Né? O conhecimento, então, quando a gente é, começa a pensar sobre o conhecimento, a gente tem que pensar que o conhecimento deve ser buscado. Sim, com certeza. Cresce, liberta-se e nunca mais será o mesmo. Com certeza, Rosa. Então, o conhecimento deve ser buscado, em primeiro lugar. Mas ele deve ser pensado. Além de, depois que você começa a buscar o conhecimento e pensar sobre aquilo que você adquiriu, o conhecimento deve ser sentido e depois vivenciado. O momento em que o nosso irmão que está lá embaixo, que sai da caverna e vai lá para cima, o momento em que ele começa a vivenciar aquilo tudo pensando, eu não posso deixar aquelas pessoas que estão dentro da caverna sem saber que existe uma luz superior fora da caverna, que está a vida, e não dentro da caverna, né? Ele ali, ele estava vivendo aquele conhecimento. Então, todo conhecimento que nós temos, esse conhecimento que vai nos libertar de verdade, é o conhecimento que nos leva à sua vivência. Vivência essa espiritual, vivência essa não só física, né? Porque eu estou falando aqui, na verdade, de um conhecimento filosófico. Eu estou falando aqui de um conhecimento filosófico espiritualista, por sinal, né? Então, como que eu poderia imaginar, já começando a confusão na cabeça da gente, porque eu vim aqui não para esclarecer, eu vim para confundir, vamos dizer assim, né? Eu vim para tentar dizer o seguinte: como que eu poderia dizer qual seria a verdade? Se cada um que se ocupa em espalhar a verdade, neste momento, eu, Renato, estou com minha cota de verdade aqui, pegando e falando assim, ó, vou distribuir um conhecimento para vocês. Ao mesmo tempo, existem várias pessoas no mundo distribuindo os seus conhecimentos e suas verdades. Como que eu poderia dizer qual verdade? Qual seria a verdade se cada um que se ocupa em espalhar suas verdades, as espalham de um modo que ou nós não entendemos ou pensamos que varia ou diferencia ao infinito? Porque a verdade minha diferencia da verdade de todos vocês que estão aqui. Porque eu tenho as minhas vivências e vocês têm as suas vivências. Eu tive as minhas experiências de vida, né? E vocês tiveram a sua experiência de vida. De repente, né, é preciso ver também, pensei um pouco sobre isso, que muitas vezes a gente tem que ver, né, a cada verdade que nos são apresentadas, os frutos, né? Conhecereis a verdade ao experimentar o fruto daquela verdade. Se o fruto for bom, a verdade é boa. Se o fruto for ruim, a verdade é ruim. Então, os frutos representam muito bem a gente saber, né, se aquela verdade que está chegando a nós é boa ou não. Mas isso é apenas conjectura, isso é apenas um pensamento, né? Porque o nosso pensamento, a nossa verdade que vivemos no planeta Terra é muito limitada. Pensa assim, eu estou sendo, hoje eu vou ser muito filosófico, porque eu fui buscar em Platão e eu fui buscar em Sócrates um pouco desse conhecimento, aplicando Sócrates e Platão no Evangelho. Porém, então, o conhecimento que nós temos é muito limitado, né? Aquele irmão que saiu da caverna, mesmo assim, tem um conhecimento limitado.
Ele só conhece a área de fora da caverna. Ele não conhece o mundo. Ele ainda não teve a oportunidade de viajar para outros países. Ele ainda não teve a oportunidade de ver o mar. Ele ainda não teve a oportunidade de ver, vamos dizer assim, as neves, ou de ver o deserto, ou de ver uma floresta imensa. Ele estava circulado pela verdade dele ali ao redor dele. E nós também. Né? Infelizmente, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa, que nós não estamos num planeta capaz de nos fornecer, no grau da nossa evolução, todas as verdades que seríamos capazes de compreender ou suportar, até de vivenciar. Há ensinamentos que nós não seríamos capazes de compreender. E que a espiritualidade simplesmente não passou para nós porque nós não somos capazes de compreender. Então nós estamos num planeta que nos limita em verdades e nos dão pequenas verdades, pequenas coisas. Por isso que todas as religiões têm seus pensamentos positivos e têm suas pequenas verdades. Todas elas nos trazem um pedaço de Deus para os nossos corações. Então, é por isso que satisfaz alguns, alguma religião, não satisfazendo alguns, satisfaz outra. E a outros não satisfaz porque eles não acreditam em religião alguma. Eles preferem viver no mundo deles e eles estão bastante satisfeitos com a verdade deles. Né? Então, quer dizer, cada um com sua verdade, cada um com seu pedaço de verdade, cada um vivendo as suas verdades naquele momento. E como nós conhecemos a encarnação, sabemos que essa verdade vai se ampliando à medida que nós vamos evoluindo. Então, vamos nos imaginar subindo uma montanha. Né? O que é uma montanha a não ser que é isso aqui? Né? Uma montanha é assim, larga no sopé e fininha, né? Lá em cima. Então, se você está subindo a montanha, tem um monte de gente querendo subir a montanha. Então, a montanha está cercada, né? Todo mundo querendo subir a montanha. E aí fala assim, como é que é a paisagem? Ah, a paisagem é o meu vizinho aqui do lado, quem está no sopé da montanha vai dizer, né? Que a verdade é o que está aqui do meu lado. Né? Enquanto que você está no sopé, você vê somente o que está na base da montanha. Mas quanto mais você vai subindo na montanha, mais você vai alongando sua visão, até que de uma hora para outra nada mais atrapalhará a sua visão. Você enxergará por quilômetros sem fim. Você chegou no topo da montanha. Então, quando nós somos convidados a buscar o conhecimento, nós somos chamados a buscar o conhecimento para subir essa montanha íngreme que aquele irmão subiu quando ele foi convidado a sair da floresta, da caverna. Ele achou ruim na hora e depois agradeceu porque ele foi convidado a sair. Ele foi convidado a sair porque ele já estava pronto para sair da caverna. A verdade que tinha ali na caverna já não bastava mais para ele. E nós estamos aqui, talvez, ouvindo, de 20 pessoas me ouvindo agora neste momento, 20 pessoas querendo ouvir algo que os faça querer sair da caverna, que os faça querer buscar conhecimento, buscar mais conhecimento. Né? Se eu sou médium, eu devo buscar mais conhecimento na minha mediunidade. Se eu sou doutrinador, eu devo buscar mais conhecimento na minha doutrina. Se eu sou mãe, eu devo buscar mais conhecimento na maternidade. Se eu sou pai, eu devo buscar mais conhecimento na paternidade. Se eu sou engenheiro, eu devo buscar mais conhecimento para minha profissão. Se eu sou o que for, eu tenho que buscar o conhecimento para me aprimorar. Então, quando nós somos convidados, né, a subir a montanha, a sair da montanha, vai parecer que é tudo difícil, porque nós estamos subindo a montanha. Né? E por que nós estamos subindo a montanha? Porque o conhecimento vai fazer com que nós vejamos outros horizontes. Né? Outros horizontes que nós não somos capazes de divisar, de ver, enquanto no sopé da montanha. Mas quando nós vamos subindo devagarzinho, pé de pé, bastante sofrido, falta de oxigênio, até acostumar com certa altura, e você chega lá em cima, você vê que do seu lado tem poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Porque cada um sobe no seu ritmo, cada um sobe na sua vontade, cada um sobe no seu desejo, cada um sobe no seu querer, cada um sobe do jeito que quiser subir. Né? Hoje eu sonhei que eu tentei subir uma montanha, né? Que eu estava numa rua íngreme, né? E que eu estava tentando, eu falei assim, eu estou no sopé da montanha? Tá, tudo bem, então eu vou correr. E
comecei a correr. E eu vi que a cada corrida que eu dava, mais meus passos ficavam parados. Mais meus passos ficavam parados e eu não conseguia mais me mexer. Era um custo para eu alcançar determinado ponto. Às vezes eu andava 1 centímetro, mas veio alguém, né, e disse assim: você não pode subir mais. Claro, né, existem sempre inimigos daqueles que querem conhecer. Quando nós tentamos aprender algo bom em nossas vidas, quando nós tentamos aprender um conhecimento digno, moral, para o bem, virão pessoas que nos atrapalharão e quererão que nós desçamos, porque nós fazemos parte das companhias e eles querem, né, por orgulho e por inveja, que nós fiquemos onde nós estamos. Só que nós temos uma montanha para subir e nós vamos subir. E esse é o convite. Nós temos que subir essa montanha. Aí, quando nós chegarmos lá no alto da montanha, alguém vai dizer para nós assim: olha, eu queria te dizer um segredo. Há mais montanhas a subir. Há mais conhecimentos a adquirir. Né? Há mais conhecimentos a meditar, a sentir e a vivenciar. Em outras esferas, cada um de nós podemos chegar. Ei, Leila, tudo bem? Chegou? Que bom, seja bem-vinda. Sair da ignorância dá trabalho. Um abraço para você, Leila. Um abraço para sua mãe também. Um abraço para sua sobrinha. Um abraço para o Alívio. Então, é, nós que decidimos, muitas das vezes, subir a montanha dos nossos... é uma saída da caverna. Queira ou não queira. Né? Então, a montanha vai se afunilando. Então, quanto mais alto nós estivermos nessa montanha, mais próximos uns dos outros nós estaremos. Quer dizer o que é isso? Que mais próximos uns dos outros nós estaremos. Por quê? Porque, por exemplo, se eu falar assim, aqui no sopé da montanha, a religião me separa das outras pessoas. Eu tenho essa religião, o outro tem essa religião, ele não quer conversar comigo, já que ele não quer conversar comigo, eu não quero conversar com ele. A religião me atrapalha. Aqui no sopé da montanha, partidos políticos me atrapalham. Ele é do partido político A, eu sou do partido político B. Eu não converso com ele. Aqui no sopé da montanha, times de futebol nos separam. Eu sou do time A, ele é do time B. Ele não conversa comigo, eu não converso com ele, nós somos inimigos. Aqui, partidos políticos, ideias, preconceitos nos separam. Quanto mais você vai subir na montanha, mais conhecimento você vai adquirindo e mais conhecimento vai te unindo às pessoas que estão subindo. De modo que, né, no alto poucos chegam, mas um dia nós chegaremos, nós veremos uma coisa. Imaginemos, né, o que nos oferece o mais alto da montanha no planeta Terra. Vamos dizer que o planeta Terra seja uma montanha e que nós estamos aqui no pico dessa montanha. O que é o pico dessa montanha no planeta Terra nos oferece? Isso foi um exercício de meditação, um exercício de tentativa de compreensão do que o planeta Terra nos oferece. O que o planeta Terra nos oferece? Eu pensei que fosse o amor. O planeta Terra, no pico da montanha, pensei assim, talvez seja o amor. O amor é o cume da montanha no planeta Terra. Foi o que permitiu, por exemplo, que a irmã Dulce e Divaldo tivessem o mesmo propósito. Conversassem, se ajudassem, embora de religiões diferentes. Interessante, não é? Enquanto a irmã Dulce era viva, eles se comunicavam por telefone, né? E às vezes se ajudavam em doações. A irmã Dulce recebia doações e o Divaldo conversava com ela. Ah, mas o que os separa? O que os separa no planeta Terra é a religião. Mas no alto da montanha, o amor não separa ninguém. Na verdade, a verdade aplicada para aqueles dois, por exemplo, era o amor.
O amor aproxima as pessoas, o amor deixa as pessoas mais livres. E elas são mais livres porque a sua verdade plena é o amor. Quando, justamente, Juliana, as diferenças que nos separam no sopé da montanha não mais nos separam no alto da montanha. Conhecer o outro lado. Então, não é só eu que conheço o outro lado também me conhece. E por estarmos em regiões mais elevadas, importa pouco a religião que você faz, importa pouco o partido, importa pouco a sua vida pregressa, importa que nós estamos no alto e o alto nos chama a amar. Por isso que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta de tudo que nos prende aqui embaixo no sopé da montanha. Ela nos separa do quê? Daquelas pessoas que nós achamos que estão no caminho errado. E a gente, eu não quero papo com ela. Quando Jesus vai justamente para aquelas que estão com o caminho errado. Jesus lá desce lá do alto da montanha dele, que não é nem aqui no planeta Terra. Vem aqui e fala assim, dá licença que eu vou pegar as pessoas que justamente vocês são tão preconceituosos. E ele vai atrás daqueles que nós ficamos assim, medinho, 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 e ele está lá com elas. Né? Então, isso diferencia. Né? Então, e por que, que eles se tornam mais livres? Porque é a única verdade que a irmã Dulce, por exemplo, e Divaldo tinham e conversavam era o amor. E o amor vai unir todas as pessoas aqui nesse planeta Terra. Um dia, com certeza. Nesse caso não importam ideologias, né? Ideologias é rotulação. Rótulos separam as pessoas, amor une as pessoas. Se nós rotulamos alguém, isso já é um fator preocupante. Nós não devemos rotular as pessoas. Ah, fulano tem isso de religião, fulano tem isso de pensamento, fulano tem isso de não sei o quê. Não. Isso é rotulagem. Rotulagem é terrível, porque nós rotulamos e somos rotulados. Né? O mito da caverna fala de quê? Mudando um pouco, voltando um pouco ao assunto. O mito da caverna fala de pessoas presas, presas em suas sombras. Por quê? Porque eles viam somente a parede que estava em frente a elas. E a parede de frente que estava em frente a elas eram sombras. Né? Sombras essas que Carl Gustav Jung, eu acho que fala assim, né? Fala que cada um de nós tem suas sombras. Então nós ficamos presos às nossas sombras, às nossas culpas, às nossas ações passadas. Presas em nossas sombras. O mito da caverna fala dessas pessoas que estão presas a essas sombras. Em cima de suas sombras, elas conheciam uma verdade. Verdade que as prendia na caverna. E que era para elas inabalável, embora fosse totalmente falsa. Então, olha, então quer dizer, eu vivo olhando a minha sombra, né, sem ideia de que a verdade está fora. Então, mas a minha verdade é tão inabalável que ela não me modifica em momento algum. Ela não me modifica, ela me deixa preso numa expectativa totalmente falsa. Né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui do mito da caverna a uma carta de Paulo aos Coríntios, aquela que fala assim, eu podia ter todo o amor, mas se eu tivesse o amor, seria como símbolo que retine, né? Seria como... E no final do texto ele diz assim, quando eu era criança, eu via as coisas como criança, agora adulto, vejo as coisas como adulto. Antes via como num espelho, somente em reflexo, agora eu vejo face a face. Existe essa carta de Paulo aos Coríntios? Então, presos na caverna, eles estavam como crianças. E aí diz assim: quando eu era criança, eu vivia como criança. Vivia coisas como criança. Quando eles se libertam da caverna, eles dizem assim: agora adulto, vejo as coisas como adulto. Né? Olhando para as paredes, aqueles irmãos estavam aqui. Antes eu via num espelho. Somente os reflexos, somente as imagens. Libertos da caverna, nós podemos ver face a face. Por isso que nós somos convidados a sair das nossas cavernas. Cada um de nós vive numa caverna.
e somos convidados a sair das nossas cavernas, buscando conhecimento. Por quê? Porque se eu buscar o conhecimento, deixarei de ser criança, passarei a ser adulto, deixarei de ver em imagens e passarei a ver face a face. E a verdade face a face é muito melhor de ser visualizada, de ser, como é que fala? É, 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 aprendida, né? Outro, por que que Paulo escreveu isso? Porque Paulo de Tarso passou por esse processo do mito da caverna. Paulo de Tarso passou do mito da caverna, por quê? Porque após o seu encontro com Jesus na entrada de Damasco, ele tomou uma decisão. Eu vou ficar 4 anos no deserto. Ele se desvinculou do seu passado. Ele estudou, sentiu, meditou todo o evangelho, que ele levou o evangelho para o deserto. Quer dizer, ele saiu da caverna que ele vivia como judeu, foi se acostumar com a luz, ele entrou no deserto como Saulo e saiu do deserto como Paulo. Ele saiu da caverna. E depois o que, que ele fez? Ele voltou para a caverna. Foi avisar que vira a luz e que lá em cima era lindo. E ele foi morto por causa disso. Né? Outra história linda que eu descobri hoje, a primeira vez que eu vou comentar isso numa palestra minha, que eu nunca tinha imaginado a lindeza dessa história. João Batista. Sua história é magnífica, gente. E vale a pena nós comentarmos dela aqui, sabe? João Batista, aquele que batizou Jesus. Então Jesus chega para ser batizado, ele fala assim, mas quem deveria estar batizando quem aqui? Você que deveria estar me batizando? Jesus fala com ele assim, eu vim aqui para ser batizado porque as escrituras precisam ser cumpridas, então você tem que me batizar. Aí João Batista olha para ele e fala assim, eis aqui, meus irmãos, o Cordeiro de Deus. Né? Como é que é? Aquele que tira o pecado do mundo. Né? Olha para você ver. João Batista, Jesus disse assim sobre João Batista: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Olha, João Batista nasceu livre da caverna, ele já não estava mais na caverna desde que já cresceu livre. Né? Então, quer dizer, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. João Batista foi, até a época de Jesus, que eu não sei se alguém veio depois dele, até João Batista, ele foi o maior espírito que teve encarnado aqui, dos nascidos de mulher. João Batista sabia da vinda de Jesus. Um dia, quando Jesus se aproxima, né, para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Só que eu não sabia da história, é o seguinte, que os hebreus ofereciam em sacrifício um cordeiro puro, sem manchas e sem defeito a Deus, para que esse cordeiro remisse ele dos pecados. Então, quando Judas chega e fala, eis o cordeiro, João Batista sabia perfeitamente que Jesus ia morrer como cordeiro, né? E seria puro, sem manchas e sem defeito. Boa tarde, Yara. Fernanda, seja bem-vinda. Boa tarde. João Batista já avisava ali que Jesus seria morto como um cordeiro, né? Sem manchas e sem pecado. João Batista era grande, mas ele disse, é preciso que ele cresça e eu diminua, porque ele sabia do seu papel na terra. Ali, João Batista era secundário na presença de Jesus. João Batista, ele entra na caverna, porque ele já tinha vindo da luz, e ali foi morto. Morto, assassinado por Herodes, né? Degolado. Os apóstolos também estavam na caverna, foram convidados por Jesus a saírem das suas trevas interiores para que se libertassem. E foram, exceto João Evangelista, todos mortos. E justificando, né, as palestras dessa semana, porque essa semana a Neide, a palestra dessa semana, a Neide
ela falou que sobre a desigualdade das riquezas, né? Esse João Evangelista, ele veio a ser o quê? São Francisco. E ele, já jovem, se liberta da caverna. Quando ele se liberta do ouro do pai, né? Ele renuncia à riqueza que o pai tinha guardado para ele. E vai viver uma vida de extrema pobreza. Além disso, ele pregava que o evangelho deveria ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo. E qual é essa imitação da vida de Cristo? É aquela frase em que Jesus diz assim: a raposa tem uma toca, os pássaros têm um ninho. Eu não tenho uma pedra para dizer que é travesseiro meu. E João Evangelista, que veio a ser São Francisco de Assis, ele também não tinha nada dele. Nada. Ele era possuidor de zero. Foi onde ele sai e vai descer a caverna dos homens, dizendo: vamos viver imitando Jesus. Então, algumas pessoas presas a conceitos errôneos, mas que para elas são verdadeiros, seguem todo um trajeto, né? Vamos imaginar, nós seguimos todo um trajeto. Nós estamos aqui num trajeto de vida, né? Movidos por nossos interesses pessoais e todas as consequências desses nossos interesses. E após esses nossos interesses serem satisfeitos, nós recebemos as respostas das nossas ações. Não é verdade? Não acontece isso, né? Podemos pensar. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Yara, boa tarde de novo. Estão presas, nós estamos presos ao nosso passado, né? E o nosso passado é a causa de estarmos aqui para resgate, né? E nós pensamos, a melhor forma de resgatar é buscar o conhecimento, sem buscar e meditar o conhecimento, sentir esse conhecimento e vivenciar esse conhecimento do Evangelho, viver o Evangelho. Continuamos. Por isso Jesus ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um convite para que nós saiamos da caverna e procuremos a luz que existe dentro de cada um de nós. A luz que existe dentro de cada um de nós, gente. Porque dentro de cada um de nós existe uma luz. A luz que está fora da caverna, ela está dentro de nós. E essa luz foi que motivou Jesus a dizer: brilhai a vossa luz. Né? E foi o também que motivou Jesus a dizer, né? Os olhos são a janela da alma. Se seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Se seus olhos forem trevas, quão grandes serão suas trevas? Então, é a oposição, né? Dois lugares. Ou a gente está no fundo da caverna, ainda a subir, ou a gente está subindo aquele morro imenso que a saída da caverna existe, ou a gente está no alto já, ofuscados pela luz que está fora da caverna, porque aqueles realmente que conseguiram fazer com que a luz, eles compreendessem a luz, descobrem de imediato que eles têm que descer as cavernas para anunciar àqueles ao redor deles que o reino de Deus, ele é amor. Né? Ele é amor. Então, afinal, né, depois que eu falei tudo isso, né, vamos imaginar assim, depois que eu falei tudo isso, Renato, o que mais que você teria que falar? Eu teria a perguntar, né? O que é liberdade? Porque nós falamos, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a liberdade? A liberdade, segundo a filosofia, significa fazer o que se quer. Né? Então, quer dizer, você somente é livre quando você faz o que você quer. Se você não pode fazer o que você quer, você não é livre. Você tem uma verdade limitada. Né? Hoje eu lembrei de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, né? Eu não sei se é filósofo, mas eu chamo ele de filósofo, palestrante,
que ele diz assim, nem tudo o que eu quero. Então, fazer tudo o que se quer. Então tá. Vamos pensar num triângulo aqui, né? Nem tudo. Então eu quero, né? Ó, eu quero, eu posso e eu devo. Toda hora que alguma coisa acontecer, faço 3 perguntas para você, tipo assim: eu quero, eu posso, eu devo, né? Porque essa liberdade, ela tem que ser muito bem pensada, né? Porque senão, se ela não for muito bem pensada, a nossa liberdade, ela vai estar sendo muito mal utilizada, né? Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, já pensaram que ele escreveu assim: nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, nem tudo o que eu devo eu quero. Então, tipo assim, nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, nem tudo o que eu devo eu quero. Então fica assim, fica naquele círculo vicioso. Eu quero, eu posso, eu devo. Nem tudo o que eu quero eu posso. Ah, mas eu quero levantar dessa cama. Ah, mas se aconteceu um acidente, você quebrou as 2 pernas, você não tem cadeira de roda, você não tem muleta. Ah, mas eu quero sair daqui da cadeira, eu quero fazer uma corrida. Nem tudo que eu quero eu posso. Né? Um exemplo simples e banal, né? Do mais bobo possível, porque tem tantos quereres que nós não podemos fazer, que esse se torna até banal. Ah, eu quero ir lá no banheiro fazer xixi, né? Mas você não pode, você tem que usar uma reco, acho que é isso que chama. Né? Você tem que alguém chegar e levar para você uma reco, porque você não consegue se mexer, você está lá travado na cama. Eu quero ir no banheiro, nem tudo que você quer você pode, meu irmão. Né? Eu quero bater em alguém. Não, você fala assim, mas nem tudo que eu posso eu devo. Você pode bater em alguém? Pode, mas eu devo? Não, porque senão você vai preso, você vai ser denunciado, você vai ser agredido de volta, você vai ser. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero, porque normalmente aquilo que você deve fazer é aquilo que nós não queremos fazer. Né? Comadre, né? Comadre, é justamente. Eu não sei, para homem tem um nome, para mulher tem outro, não tem não, Rosa. Comadre eu não lembro, tem comadre, tem. Por que eu chamei de marreco? Sei não. Comadre. Comadre é o nome que vem na minha cabeça mesmo. Obrigado, Rosa. Então, por quê? Porque existem 3 tipos de liberdade. A gente tem que imaginar isso, 3 tipos de liberdade. Existe a liberdade de agir, liberdade da ação, né? Eu vou fazer, liberdade da ação. Mas existe a liberdade também do pensamento, pensar, é o uso da razão. Né? Tanto que Allan Kardec fala que o ser humano, ele só tem, aliás, os espíritos, no livro dos espíritos, diz que os espíritos têm a liberdade exclusiva de pensar, é 100%. Ele pensa o que quiser. Só que a responsabilidade, inclusive, do pensamento, vai cair nas mãos de Deus, né? E tem o querer, né? Quer dizer, eu quero, né? Mas esse querer, ele é a liberdade da vontade. Então são 3 verbos: agir, pensar e querer, né? Que é a liberdade da ação, liberdade da razão e liberdade da vontade. Liberdade da ação significa o quê? Quando nada ou ninguém me impede de agir. Mas ele é relativo, sempre limitado. Por exemplo, por quê? Porque numa sociedade eu não posso fazer tudo o que eu quero. Né? Uma vez eu cheguei na terapia e falei, nossa, mas eu tô com vontade de dar um chute em alguém. Ele falou assim, olha, a gente pode ter vontade, mas se você fizer isso do jeito que você está querendo, né, você vai preso. Porque nem tudo que você quer fazer, você pode fazer. Né? Você tem que pensar direito, você usa a sua razão. Né? E ver que o seu desejo, ele nessa vez não vai poder. Você pode chegar e fazer, mas você tem que aguentar as consequências daquilo que você vai fazer. Né? Então, a liberdade de ação é quando nada ou ninguém me impede de agir. Ele é sempre relativo porque existe o poder da polícia, o poder das leis. Né? A lei me obriga a andar em determinado ponto, mas eu queria fazer o contrário. Eu queria andar com meu carro no passeio. Não pode, você tem que andar com seu carro na rua.
Porque o passeio é para o pedestre, a rua é feita para os veículos. Existem os sinais, por quê? Porque os pedestres precisam atravessar as vias públicas. E você não tem carro, porque o carro não pode ficar no passeio. Então, se um carro estiver no passeio, ele está infringindo a lei. Se o carro tiver, então, quer dizer, nem tudo o que você quer fazer, nem tudo aquilo que você deseja, você quer fazer, você deseja, você pode. Então, existe a liberdade de pensar. Pensar o que se quer sem outros limites além de mim mesmo e da razão. Até no pensar tem seus problemas, né? Por que que no pensar tem seus problemas? Margarete, boa tarde. Eu te dei boa tarde, Margarete. O Fernando, eu dei boa tarde pro Fernando? Dei parte, boa tarde. Eu tô perguntando, será que eu dei boa tarde pro Fernando? Eu não sei, eu não tô lembrando. Margarete, boa tarde. Um abraço pro Fernando. O que que é liberdade de pensar? Pensar o que se quer. Ok. Sem outros limites. Além de mim mesmo e da minha razão. Porque muitas vezes a falta de conhecimento me limita no meu pensamento. A falta de conhecimento me limita no meu pensamento. Né? Então vem alguém, um espírito, por exemplo. Eu não busco conhecimento e o espírito quer passar uma mensagem de mim para outra pessoa. Mas ele não encontra em mim um canal certo para fazer isso. Porque eu não tenho o conhecimento. Então, o conhecimento que eu tenho é limitado. Então, eu não posso. Porque eu limito a minha liberdade de pensar. Porque eu não busco conhecimento. Muitas vezes eu tenho a liberdade de agir, mas eu não tenho a liberdade de pensar no total, porque eu mesmo impeço a minha liberdade de pensar. Ou então, às vezes, a minha liberdade de pensar é menor do que a liberdade de um Einstein. Porque chega para o Einstein e fala assim, Einstein, me conta uma história, como é que funciona a lei de gravidade? Aí ele vai começar a te explicar, eu falei assim, peraí, eu não tenho capacidade para entender a lei da gravidade, da gravidade. Eu não tenho capacidade de entender o E igual a mc ao quadrado. Não sei o que, que é isso. O que, que é isso? Aí o Einstein, eu vou te explicar simplesmente. Ele falou, nem esse simples, né, eu consigo entender, Einstein. Por quê? Porque a liberdade de pensar o que se quer sem um limite, além de mim mesmo e da minha razão. Eu não tenho um limite ainda superior para entender certos pensamentos, mesmo que se passem nos meus pensamentos. E tem a liberdade da vontade, né? Aquilo que eu desejo como um plano futuro, né? Ah, eu desejo ser um dia um palestrante fulano e ciclano, igual a fulano e ciclano. É o meu desejo. Mas para isso eu tenho que exercer uma vontade muito grande. E para essa vontade acontecer, para esse desejo acontecer, antes que a vontade faça com que aconteça, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que treinar, eu tenho que procurar saber, eu tenho que procurar aprender a falar em público, eu tenho que aprender a escrever, eu tenho que aprender um bom português, eu tenho que aprender ao uso da voz, a impostação, eu tenho que aprender um tanto de coisa. E depois, se eu quero falar do Evangelho, eu primeiro, para falar do Evangelho, tenho que buscar o Evangelho, pensar, meditar no Evangelho, sentir o Evangelho e vivenciar o Evangelho. Porque só assim eu estarei apto a realmente falar e ser um palestrante. Então, se o seu desejo hoje é algo, eu quero ser um bom médio, o meu desejo é esse, então busque esse desejo sendo um bom médio, começando pela busca do conhecimento. Porque não é só você chegar a incorporar, não é só querer ser mãe, você tem que estar lá do lado do seu filho. Querer ser pai, você tem que estar lá do lado do seu filho, buscar também as melhores metodologias, as melhores formas de conhecimento. Eu quero ser uma boa professora, então vai atrás de cursos, aprenda. Eu quero ser um bom trabalhador, vai atrás, busque, dê o melhor de si. Fátima, boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda, né? Um abraço para você e para sua família. Por isso, né, que nessa explicação que eu dei aqui, que nós já estamos terminando, né, básica, a nossa liberdade usada, gerará consequências. E essas consequências serão boas ou más, dependendo exatamente daquilo que desejamos e acabamos fazendo.
Então eu queria alertar aqui sobre dois ensinamentos de Paulo, que ele diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele tinha exatamente capacidade de saber que ele podia fazer tudo aquilo que ele quisesse, mas nem tudo lhe era conveniente. E também ele diz assim: que tudo posso, mas não me deixarei que nada me domine. Foi a palestra de quarta-feira da Neide, por exemplo, que falou assim: a desigualdade das riquezas, né? Porque o dinheiro, às vezes, a gente se deixa dominar pelo metal, pelo vil metal. Então, o que que acontece? Ele tem que ser usado, porque precisa ser usado e deve ser usado, né? Mas a gente tem gente que é dominado por ele, ao invés de dominar o dinheiro. Então, Paulo diz: tudo posso, mas não me deixarei que nada me domine. Né? Dependendo do que te domina, aí sim, nós acabaremos presos dentro da caverna. Então, pensa. Vamos pensar aqui. Eu vou falar uma frase quase no final, porque nós temos um texto para ler, né? Que é assim: dependendo do que me domina, eu acabarei preso na caverna. O mito da caverna, ele é para mim. E eu tenho que ver o que vai me dominar. Porque dependendo, repito, dependendo aquilo que me domina, se a preguiça me domina, eu não conseguirei sair da caverna. Porque para você sair da caverna, você tem que subir uma coisa muito alta ainda, que é uma montanha inteira. E aí, você chegou lá em cima. E você vê que tem todo um mundo à sua frente. Mas atrás ficou gente. E aí, o que você vai fazer? Existem pessoas que decidem não descer mais a caverna, porque tem medo. E Emmanuel tem um recado para as pessoas que se retiram do mundo, porque descobriram que o mundo era bonito, tem suas paisagens maravilhosas, tem suas praias lindas, gera riquezas, e eles não querem sair desse mundo. E eles dizem assim, né? Vós, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para evitar seduções do mundo, e viver no isolamento, que utilidade vós tendes na terra? Nenhuma. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis às lutas e desertais do mundo? E desertais do combate? Então ele dá um recado àquelas pessoas que muitas vezes sabem, mesmo assim, não querem fazer a jornada de remissão dos seus pecados, que é descer a caverna novamente e trazer as pessoas que viviam com ele a luz que ele precisa levar um dia. E aí ele diz assim: muitos religiosos afirmam que o mundo é um poço de tentações e culpas, procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes que se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Estamenha é hábito de monge. Muitos monges vão vestir a estamenha, que é o hábito do monge, né? Então, eles falam, muitos vão, mas não sabem que eles estão vestindo aquilo que o mundo fez para eles, né? Ele come os frutos que o mundo traz e as roupas que o mundo traz, roupas de lã. Estamenha é uma roupa de lã. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência. Como quem vê se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhe o precioso metal em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores para que compram seus livros. Não se deixe levar pelo querer da vingança, Fernando, isso mesmo, e sim pelo amor. É, 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 Nós somos movidos muitas das vezes pelos nossos pensamentos e eles muitas vezes
não são os melhores pensamentos. E sempre nós devemos procurar dentro, se nós não temos o equilíbrio íntimo para conseguirmos alcançar o nosso equilíbrio, devemos procurar com as pessoas mais sensatas o equilíbrio suficiente para que alguém nos oriente, né, a agirmos melhor em nossas vidas. Quantas vezes antes de qualquer situação que eu venha a passar, eu busco o Evangelho, busco uma oração e pergunto a Deus o que eu devo fazer em tal situação ou qual situação. Porque muitas vezes eu gostaria, eu desejo, às vezes, xingar alguém por suas atitudes preguiçosas, mas eu sou alertado que preguiça é algo que eu tenho também, né? E que nós devemos compreender que a melhor forma de você atuar no mundo é através do amor, né? Então, é realmente isso mesmo, Fernando. Isso, Cláudia, acontece muitas, né? Carmelitas descalças, né? Mas cada um tem a sua, como é que fala? Cada um tem a sua procura, né, espiritual e que muitas vezes lá na frente elas vão encontrar novas oportunidades de estarem descalças em outros locais, né? Ajudando outras pessoas, né? Então, muitos de nós nos retiramos do mundo, né, com medo do mundo. O texto diz nós e o mundo, pensando que o mundo vai nos trazer muitas dificuldades. E o mundo não nos trará as dificuldades que nós não tivermos nós mesmos que aprender a vencer. Então nós precisamos aprender as nossas dificuldades de vencer esse mundo. Eu preciso subir com as minhas próprias forças, mas às vezes eu imagino que não vai ter ninguém do meu lado me ajudando, só atrapalhando. Não, meu anjo da guarda está do meu lado, os meus amigos espirituais estão do meu lado, né? Vamos terminar o texto aqui, porque nós já precisamos, passamos de 1 hora de texto. Fala assim: o mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão, chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão dentro de nós mesmos. Então nós agradecemos, chamamos esse livro aqui, ó, o Livro da Esperança, lição 12, essa que eu acabei de ler. Se vocês não tiverem a oportunidade de ter esse livro, nós encontramos esse texto na internet, Nós e o Mundo, do Emmanuel, e ele é uma boa fonte de reflexão, tá bom? Agradecemos a oportunidade. Uma extraordinária semana, segundo a Rosa aqui, a Rita, Silvana, vocês todos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos reunidos, pedindo a Jesus pelas bênçãos. Essa semana que inicia, amanhã, domingo, e durante a semana tenhamos em nossos lares o equilíbrio tão necessário para as nossas lutas íntimas. Cada um de nós com as suas batalhas, cada um de nós com seus pensamentos, cada um de nós com seus viveres no dia a dia. Que o Evangelho seja a luz a iluminar nossos corações e nossas mentes. E que essa luz chegue a todos os nossos familiares. Que assim seja. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, lembrando dos trabalhos na casa, lembrando a vocês, né, finalizando aqui, que nós estamos em construção e pedimos a todos, na possibilidade de poder ajudar um pouco, que seja em orações, que seja em colaboração direta nos trabalhos realizados em nosso lar, em nossas casas, em nossa casa da irmã Lúcia, tá bom? Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.